E aí, voltei! Vamos continuar estudando Atos dos Apóstolos? Vamos para o capítulo 25. Então vamos retomar. No finalzinho do capítulo 24, nós estávamos falando do governador Félix, né? Se ele havia morrido ou não, porque a Bíblia fala que ele teve um sucessor. Como eu disse no capítulo anterior, eu não estudei essa parte da história dos reinados, então eu não sei afirmar se Félix faleceu ou se por algum outro motivo ele teve um sucessor. Então, se você quiser que eu pesquise sobre isso e grave falando para vocês, deixa um comentário aqui embaixo, fala, Gi, eu quero e tal. Ou se você já sabe essa resposta, quer nos informar aqui, fica à vontade, escreve aí embaixo, né, nos comentários, conta para nós, porque o intuito aqui é trazer a leitura bíblica, né, contar a história bíblica de Atos dos Apóstolos, falando de Jesus, falando dos princípios espirituais, falando de espiritualidade. Então, essa história de reinados não é o que eu quero trazer aqui no canal. Então, eu não paro para fazer essa pesquisa, para estudar essa questão. Se você acha isso importante, me fala que eu posso parar assim e gravar isso. Mas senão eu vou dar andamento como eu já havia idealizado mesmo, que é trazer as histórias aqui em volta de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos envolve já os apóstolos e discípulos, as pessoas que se converteram a Jesus e as histórias dela, porque Jesus já ressuscitou e já subiu aos céus, né? Então é nesse quesito que nós vamos continuar a leitura aqui. Então, só para retomar, né? Falando do sucessor de Félix, do governador, o novo governador chama Pórcio Festo. E no capítulo 25, que nós vamos introduzir agora, fala que 3 dias depois da sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, 3 dias depois do que ele assumiu o cargo, ele saiu da Cesareia e foi até a Jerusalém. E aí o sumo sacerdote e os judeus mais notáveis foram ter com ele lá em Jerusalém e foram acusar Paulo e rogaram-lhe com insistência um favor. Rogaram, na verdade, como um favor, né? Que mandasse Paulo de volta para Jerusalém. Que queriam armar-lhe uma emboscada para assassinarem no caminho. Então eles ficavam pedindo para esse novo governador enviar Paulo de novo para Jerusalém, que eles queriam armar para Paulo uma emboscada e matarem ele durante esse caminho. Festo, né, o governador, Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias. Então, Festo informou que Paulo se achava detido lá na prisão dele, né, do governador Festo, e que ele mesmo voltaria para Cesareia em poucos dias. E acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo. E se houver algum crime neste homem, acusem-no. Mas ele não permitiu trazer Paulo para Jerusalém. Ele falou: estou voltando para Jerusalém e se alguém de vocês quiser ir comigo, que vocês acusem ele lá mesmo, lá no meu tribunal, lá em Cesareia. Demorou-se entre ele, então o governador ficou com eles ali cerca mais ou menos de 8 a 10 dias e depois desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar os judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: Paulo esperto, né? Porque se vocês estão acompanhando aqui os vídeos, eu acho que há 2 vídeos atrás a gente comenta que teve uma pessoa que foi até a prisão e falou para Paulo
que os judeus estavam tramando para ele, que no caminho entre uma prisão e outra iam matar ele nesse trajeto. Então, quando o Festo pergunta para Paulo se ele quer ser julgado lá em Jerusalém, Paulo vai responder agora. Paulo, porém, disse: Estou perante o tribunal de César, e é lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, bem como sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há naquilo que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo conferenciou com seus assessores e respondeu: Para César apelastes, a César irás. Alguns dias depois, o rei de Agripa e Berenice desceram para Cesareia para saudar Festo. Aqui esse rei de Agripa é o rei de Agripa II, filho de Herodes Agripa I e neto de Herodes o Magno, o qual vivia irregularmente com a sua irmã Berenice, que mais tarde foi levada por Tito para Roma. Então, alguns dias depois, o rei de Agripa e Berenice desceram para Cesareia, ali, né, para saudar Festo, ali com o governador, onde Paulo estava aprisionado. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Então, ali o governador Festo conversou com o rei Agripa, né, porque eles estavam passando muitos dias juntos e acabou ali falando coisas do dia a dia de Festo e tocou no assunto de Paulo também. E aí, então, o Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Então, Festo está falando para o rei. Quando eu estive em Jerusalém, o sumo sacerdote e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum antes de ser confrontado ou acusado com os seus acusadores, e antes de lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhe foram imputados. Compareceram aqui, e eu, sem demora, logo no dia seguinte, dei audiência e ordenei que conduzissem esse homem. Apresentaram-se então os seus acusadores, mas não o acusaram de nenhum dos crimes que eu suspeitava. Eram só desavença entre eles a respeito da sua religião e uma discussão a respeito do tal Jesus já morto, que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém a ser ali julgado. Mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: Eu também desejava ouvir esse homem. Ao que ele respondeu: Amanhã o ouvirás. Então Festo falou para o rei Agripa: Amanhã o ouvirás. Então ele ia colocar Paulo para falar ali, né, com o próprio governador Festo e também com o rei Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa, e, entretanto, com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade, na sala de audiência foi também Paulo introduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra. Ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vede este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém, e de fato os judeus queriam que ele fosse morto, né? Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remeter-lo, mas dele não tenho nada de positivo que possa escrever ao imperador, e por isso mandei-o comparecer diante de vós, normalmente diante da tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever. Pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações formuladas contra ele,
Então essa foi a ideia de Festo. Por isso que ele comentou com o rei Agripa, e quando o rei Agripa falou que queria ouvir Paulo, ele montou essa audiência a fim de conseguir escrever essa carta. E aí a gente continua. Agripa disse a Paulo: tens permissão de fazer a tua defesa. Paulo então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. Julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa na tua presença ao rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Então veja a inteligência também de Paulo, como a gente já falou no vídeo anterior. Paulo tinha esses conhecimentos. Então, assim, como é que ele sabia que o rei Agripa tinha esse conhecimento que ele está falando, entendeu? Que ele fala assim, ó, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Então, assim, Paulo tinha esse conhecimento para ele dizer essas palavras. Ele sabia que o rei conhecia bem os costumes e também as controvérsias de costumes. E aí ele falou, peço que me escute com paciência. E aí ele continua, Paulo continua falando. Minha vida desde a minha primeira juventude tem decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém. E é conhecida dos judeus. Sabem eles, desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, como fariseu. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus a nossos pais, e a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus noite e dia. Por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi de fato em Jerusalém e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso o poder dos sumos sacerdotes. Quando os sentenciavam à morte, eu dava minha plena aprovação. Muitas vezes, perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar, enfurecendo-se mais e mais contra eles, e os persegui até no estrangeiro. Nesse intuito fui a Damasco com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei. Eu estava a caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te recalcitar contra o aguilhão. Então eu disse: Quem é, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te de pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio para abrir-lhe os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás para Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os quais foram santificados. Desde então, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiramente aos damascos e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos pagãos, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo dignas suas obras correspondentes. Por isso os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me, mas assistidos do socorro de Deus permaneço vivo até o dia de hoje. Dou testemunho a pequenos e a grandes, nada dizendo senão os que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, a saber, que Cristo havia de padecer e seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos havia de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos.
Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo exclamou em alta voz: Está louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo. Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência, pois destas coisas tem conhecimento o rei, e cuja presença falo com franqueza. Sei que nada disso lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês. Disse então Agripa a Paulo: Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Então o discurso de Paulo tocou o coração de Agripa. E o rei, né, Agripa falou para ele: Quase você está me convencendo, você está quase me convencendo a ser cristão, né? Foi nesse intuito que ele está falando. E Paulo respondeu: Provera a Deus que por pouco e por muito não somente tu, senão também quantos me ouvem se fizessem hoje tal qual eu sou, menos essas algemas. Então, assim, Paulo falou que de fato não só o rei ele convertesse, mas que ele conseguisse converter todos ali presentes, né? Menos as algemas. Então o rei, o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles se levantaram, retirando-se, comentavam uns com os outros: Este homem não fez coisa que mereça morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: Ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. E aqui eu encerro o nosso vídeo de hoje e o nosso capítulo, que foi o 25 e o 26. E a gente continua essa história outro dia. Até mais, gente!